Bem, nossa aula 9, né? Ainda dentro dos cuidados com a criança, só que agora a gente vai observar como é que a gente consegue, quais são as características da criança, certo? De uma criança a termo, de uma criança teoricamente normal, certo? Porque existem crianças, uma criança de baixo peso, que vocês vão estudar ela separado, tem mecanismos e tem estruturação diferente, certo? E você precisa saber se a sua paciente, que acabou de nascer, se ela sim tem alguma necessidade que precisa colocar numa incubadora, se precisa colocar no oxigênio, mas volto a lhe dizer, quem vai fazer essa avaliação é o pediatra. Mas você precisa entender o que é que se tem como criança normal. Primeiro, o que é RN? Todo mundo chama recém-nascido. Não, recém-nascido ele só é recém-nascido até o 28º dia depois do parto. Acabou. Com 29 dias, já não é mais. Ele já é um lactente. Todo lactente, todo RN é lactente? Porque todo RN mama, pelo menos teoricamente. Mas todo lactente é RN? Não. A partir do 29º dia, ele é um lactente, mas deixou de ser RN. E aqui são os conceitos básicos. Neonatologia é o ramo da medicina que trata os RNs, certo? Em todos os sentidos, fisiologicamente e anatomicamente. A pediatria é um ramo da medicina, certo? Dedicada à assistência à criança, em todos os sentidos, certo? O neonatologista, enquanto ele for RN, pronto, ele cuida. Geralmente, todo pediatra também é neo, certo? Então, a pediatria, ela estuda a criança como um todo até a adolescência. Fase adulta, aí ele já passa o bastão para o médico clínico, certo? Como é que você classifica esse RN? Conforme a idade gestacional. O que é um RN prematuro? Ele nasceu antes de 37 semanas. E às vezes até, ele é prematuro. Você olha assim, oxe, todo gordinho, todo direitinho, mas nem todo RN nasce caquético, não. Certo? Com 37 semanas, você é um RN a termo, beleza? Se você nascer com 36, você é prematuro porque nasceu antes de 37. Não quer dizer. A questão aqui é o tempo da gestação. RN a termo é toda criança nascida entre 37 a 42 semanas de gestação. E o pós-termo é aquele depois de 42 semanas. Aí ele diz assim: quanto menor a idade ao nascer, maior o risco de complicações e a necessidade de cuidados neonatais adequados. Então, quanto menor o tempo de gestação, mais problemas essa criança pode ter. Tem umas que não tem, não. Bota na incubadora e acabou, certo? E aí a gente vai falar com mais a fundo quando for falar em prematuridade. Conforme o peso, você tem RN de baixo peso, né, igual ou inferior a 2.500 gramas, certo? E onde o peso ideal é 3.000 gramas para o sexo feminino e 3.500 gramas para o sexo masculino. O menino sempre tem um peso um pouquinho a mais por conta da musculação, da musculatura, certo? Que é mais densa, é mais rígida. Então, ele sempre... Isso é o ideal, certo? Não quer dizer que quem teve menos ou que está muito... Não quer dizer nada disso. É que frequentemente você tem... Repare, o de baixo peso é inferior a 2.500 gramas, certo? E o do peso ideal, 3.000 para as meninas, 3.500 para os meninos. Aqui ele vai voltar a falar do peso, certo? Eu não vou repetir que a gente já falou. Aqui o comprimento, geralmente as crianças nascem com 50 centímetros, né, para os homens e 49 e alguma coisa para as mulheres. Isso aqui, gente, são dados numéricos só para que você entenda que sempre o menino tem um pouquinho a mais e tem os valores, só para que você veja. Poxa, você tem uma criança, vamos supor, que está com 30, um diâmetro ou um comprimento de 30 centímetros. Poxa, você primeiro tem que ver se os pais também não são baixinhos.
para você dizer que é um problema, certo? Perímetro cefálico, geralmente de 34 a 35 centímetros. Perímetro torácico também é de 2 a 3 centímetros menor que o cefálico. Ou seja, aqui vai variar aqui 32 a 33, isso varia muito, mas está dentro da casa entre 30 e 35, certo? Aqui ele fala da atitude e postura. A postura é a postura fetal, ele assume ainda mesmo depois que nasce. A pele, o turgor da pele é um turgor macio, aveludada. Ela tem uma coloração rósea, ou seja, avermelhada. Ela tem cheia de lanugem, ou seja, uns pelinhos, certo? Ela tem dobraduras nas articulações, ou seja, existe uma característica que é normal. O turgor está coberto, ele aqui falando do vernix caseoso, que a gente já falou. Tudo isso é normal. Observação. Bebês prematuros têm a pele muito fina e gelatinosa. Ela parece que vai derreter, né? Mas não é que ela vá derreter, mas ela é assim esquisita. Você chega a tocar, bota a pele, ela é enrugada, parece a fisionomia de velho, certo? Então, você tem uma pele comprometida, ela é cheia de pregas, bem de velho mesmo, certo? E presença de descamação nas palmas das mãos e nas plantas dos pés, né? Os sulcozinhos é bem profundo, a descamação é como se estivesse descascando. Ele também possui eritema tóxico, parece picada de inseto, né? Não quer dizer que toda criança vai ter, mas isso aqui não tem nada de patológico, viu? Tem como se fossem umas picadinhas. Essa aqui mesmo, essa primeira foto, parece rubéola, né? Mas isso é eritema tóxico. São pequenas, ele fala em lesões, né? Mas não são lesões, são tipo manchas, picada de inseto mesmo. Milium facium, repare, eu botei essa segunda foto que está bem mais visível, né? Parece uns pontinhos, parecendo que ele está suando, né? Isso é milium facium, também não é nada demais, depois ele desaparece. Eu não estou lendo, gente, porque a gravura já diz tudo. Manchas mongólicas, os mais velhos chamavam isso que é papo de anjo, um negócio de anjo, que disse que aqui foi o anjo que pisou em cima e aí ficou com essa mancha azulada, né? E não é, na verdade, é muito mais intensa nas pessoas de cor, né? Petequias. Então, na verdade, essas petequias são lá a mesma coisa, praticamente, ó, aqui do eritema tóxico. É que cada um chama de um jeito, mas é quase a mesma coisa, viu? As petequiazinhas. Cianose nas extremidades, eu já falei para vocês. Icterícia neonatal é justamente a bilirrubinemia que nós vamos falar mais lá na frente. A criança nasce um pouquinho ictérica e precisa do banho de luz. Ou a outra causa é o fator RH. Vocês devem ter visto isso em anatomia, certo? Fator RH entre a mãe e o pai que são incompatíveis e a criança nasce com a icterícia, chama eritroblastose fetal, viu? Pode ocorrer edemas, pode, principalmente na menina. A menina, às vezes, nasce com a genitália meio inchadinha. É hormônio. Ou até nas mamas, que os mais velhos antigamente diziam que tinha que espremer, e não espreme coisíssima nenhuma, nem na menina e muito menos no menino. Presença de cabelos, a grande maioria já tem, né? Unhas geralmente ultrapassam as pontas dos dedos ou são incompletas, e até ausente no caso do prematuro. As fontanelas, vamos ver se a gravura já vem aqui, olha aqui, graças a Deus. Aqui, basicamente, né, a criança tem duas fontanelas, essa no meio, todo mundo chama de moleira, mas ele tem outra atrás, aqui atrás, né, que é a lambidoide. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Essa primeira é a maior, né, demora de fechar um pouco mais. É a que chamamos de bregmática. Repare que a bregmática é a interseção dos parenterais, dos ossos parenterais e dos ossos frontais.
Já a lambda ou lambidoide é a interseção entre o osso occipital e os parietais. A lambidoide, é a primeira que se fecha pelo tamanho, ela é menorzinha e ela se fecha. Varia de criança para criança o tempo de fechar dessas fontanelas, viu? O nome é fontanela, não é moleira. Mas você não vai falar de fontanelas para mamãe. Para mamãe, ela é moleira. Ela aí diz assim as características, parece um losango abragmática. Aqui é só para vocês, no caso de uma descrição em um concurso, ele vai falar até muito mais da questão da estrutura. Essa parece um losango, essa parece um triângulo. Quais são as alterações que podem acontecer dentro dessas crianças? Existe algo chamado cefalohematoma, que acontece muito por conta, às vezes, do momento do parto. Quem faz muito isso é o parto fórceps, certo? Aqui, até na hora da saída da criança, ela é tão exprimida que forma um bóciozinho aqui, ó, você tá vendo aí, ó, um caroção, parecendo um tumor, que aqui é acúmulo, né? Aqui, ó, derrame sanguíneo que ocorre em função do rompimento de vasos pela pressão dos ossos cranianos na hora da passagem, certo? E você tem também, ó, a bossa serossanguinolenta. Parece a mesma coisa, mas não é. Aqui é o cefalohematoma, né? E essa aqui é a bossa. A bossa, não sei se vocês estão dando para ver, aqui na frente, no osso frontal direito, ele tem um fundamentozinho, né? É a bossa serossanguinolenta. Consiste em um edema do couro cabeludo com sinal de cássifo positivo, né? Ou seja, é como se fosse um buracozinho, certo? O nariz, né? Ele vai ter, eu não vou ler aqui porque o nariz normal é o igualzinho da gente, não tem outra coisa não. A boca deve ser observada para ver se não tem alguma fissura labial, que vocês vão ver isso lá na frente, se tem lábio leporino, se tem fenda palatina. Agora, vou te dizer, tudo isso, gente, se é observado, mas é o pediatra que faz isso. Não somos nós da enfermagem, não. Viu? A única coisa que aqui a gente pode observar na boca é o lábio leporino, que é externo, aí você consegue ver, mas a fenda palatina não, porque é o que chama goela de lobo. Você tem que colocar uma estrutura para tocar, e aí só o pediatra, viu? O pescoço do RN geralmente é curto, grosso e tem boa mobilidade, né? A diminuição da mobilidade e presença de massas que indicam patologia, que requer avaliação, ou seja, se os reflexos permitem isso. A criança, o recém-nascido, geralmente ele é mais quieto. À medida em que vai se passando, à medida, por exemplo, vai dar um banho, a criança está toda largada? Não. A criança se movimenta. A criança, às vezes, se acha que você está sendo incômodo, ele vai dar uma resposta a nível de RN, entendeu? Tórax de forma cilíndrica e tem como características principais o apêndice tifoide. Fica um pouquinho para fora, é normal. Por isso que ele está dizendo aqui, ó, apêndice tifoide muito proeminente, para fora um pouquinho, né? Você vê aqui o tórax dele um pouquinho, parecendo um cone, né? Aqui eu coloquei a gravura, né? Geralmente existe glândulas aqui na mama, era isso que as vozes da gente dizia que tinha que espremer, e não é não, né? Aqui, muitos RNs de ambos os sexos podem apresentar hipertrofia das glândulas mamárias, ou seja, um aumento, como consequência da estimulação hormonal da mãe, né? Essa pode ser bilateral, mas também pode ser unilateral, e não se espreme não, viu? O abdômen tem um diâmetro de aproximadamente 2 a 3 centímetros. Coto umbilical, aproximadamente até o 4º dia de vida, apresenta-se com as mesmas características do nascimento, também normal. É isso que eu disse, olha, cada criança tem uma variação desse tempo de queda, mas que a gente tem que acompanhar, que muitas vezes a queda está demorando de acontecer por um mau procedimento da mãe. Ela não está sabendo secar direito, ela não está colocando álcool absoluto. Antigamente se colocava botão
botão em cima do coto umbilical, se enfaixava tudo e não se faz mais isso. Ele fica exatamente daquele jeitinho que a gente mostrou na gravura. Fica solto, certo? O único segredo é secar muito bem sequinho. E não puxa não, viu? Não puxa. A genitália, né? Geralmente, às vezes, da menina vem com aquele edemazinho que é normal, né? O homem, o testículo vem todo enrugadinho e que o testículo ainda não está na bolsa escrotal. É por isso que a bolsa fica bem rigidazinha, que o pessoal diz, aqui, ó, meu filho é macho, nasceu com aquilo roxo, aquilo tá preto. Ele tá preto porque ele tá enrugadinho, né? Tá enrugadinho e o testículo ainda não desceu para a bolsa escrotal. Tá lá ainda no abdômen. E com o passar do tempo é que ele vai descendo para a bolsa escrotal. Então, isso é normal também. Você vai pegar na bolsinha e vai ver que ele está lá em cima. Não tem nada na bolsa, está vazia. O ânus, a gente já falou, a questão de ter ou não orifício, que a gente precisa observar. Ele fala que a criança faz xixi toda hora mesmo, é normal, porque ele só come e dorme. E a comida que ele, principalmente nos 6 primeiros meses, que só o leite materno ele vai enxergar. Então, é muito comum, fica lá toda hora, e se for no inverno, a miséria está feita, que ele vai fazer xixi a todo instante. Viu? Eu estou passando assim sem ler, gente, porque são coisas que, né, vocês inclusive já viram lá atrás na questão da amamentação. Aqui está o nosso mecônio. Minha mãe já viu, bichozinho que quando tinha fralda de pano para sair era um horror, mas esse é o mecônio. São as primeiras fezes do RN. Ela tanto tem uma consistência pastosa, como a coloração é verde musgo. E é normal, viu? Muito normal. Então, assim, depois que ele elimina o mecônio, pronto. Fez xixi, eliminações presentes. Essa coloração e a consistência, à medida que os dias vão se passando, logo a cor some, vai se tornando mais acastanhada e a consistência vai depender muito da questão da alimentação, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula também, tá bom? Beijos!